Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como é ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Bom dia! Então esse é um texto super conhecido, né? Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Mas por que Paulo falou isso? Por que Paulo chegou nesse ponto de dizer isso? Aí os versículos anteriores dão essa luz para nós, né? Porque ele tinha vivido todas as coisas e ele tinha aprendido a viver de uma forma que ele não dependia mais das coisas estarem bem ou não estarem, de estarem fáceis ou difíceis. Ele estava num nível de aceitação tal na vida que nada impedia ele de dizer: eu posso todas as coisas. É isso que nós vamos falar essa semana. Essa semana vai ser poderosa. Que bom que você está aqui comigo. Que bom que nós vamos falar sobre isso, sabe? Porque eu sou muito grata a Deus por você que fica aqui comigo. Por quê? Porque você não tem noção tanto que essas reflexões, elas mexem comigo. Todos os dias eu tenho que me conectar a Deus para buscar essa mensagem que eu trago para vocês, né? Então, primeiro, ela não é para vocês, primeiro ela é para mim. Então, todas as palavras que eu falo aqui com vocês ao vivo, aqui no Thanks God, depois fica gravado no IGTV, são mensagens que primeiro elas vêm para mim e elas tocam o meu coração, e o objetivo disso para mim e para você é nos levar para um outro nível. Esse é o convite, um convite bastante audacioso, né? Então Deus está usando esse tempo nosso aqui, Deus está usando essa nossa conversa e também está usando outras coisas, claro, para nos levar para outra fase. Então sempre que nós precisamos perguntar a Deus é: Deus, o que é necessário eu entender? Qual é a chave para a próxima fase? E a nossa conversa aqui, ela traz para nós, que traz primeiro para mim, de verdade eu falo isso com vocês, eu sou grata por você estar aqui comigo por isso, porque primeiro traz para mim, depois traz para vocês, né? Algumas chaves para nós irmos para o próximo nível. E essa chave que nós vamos trabalhar essa semana, gente, é uma chave poderosíssima, uma chave poderosíssima. Nós vamos falar essa semana sobre aceitar a própria história. Muitas vezes nós vivemos uma vida tentando viver outra vida, não aceitando a nossa própria história. E nós ficamos presos na nossa história, presos nessa fase, até a gente entender que a chave para mudar de fase também é aceitar a própria história, né? Então é sobre isso que nós vamos falar essa semana. E o que eu sugiro para vocês, e é uma coisa que eu tenho feito sempre, é assim: eu oro antes da gente começar a nossa conversa aqui, a nossa live, para que Deus me faça entender, mas não é entender só com... Entender é fácil, entender com a cabeça é fácil, mas eu peço sempre a Deus que me dê a revelação da palavra que nós vamos ter aqui. E depois eu fico na semana também orando e pedindo a Deus essa conexão, porque na verdade existe uma forma de entender as coisas. A gente entende até de certa forma facilmente as coisas através da mente, né? A gente entende, a gente é inteligente, nós somos pessoas que conseguem entender, mas a maior dádiva não é essa, na verdade é entender através da revelação. É quando Deus faz trazer sentido na minha vida e na sua vida. Então depois eu oro sempre, eu fico sempre naquela mesma, ruminando, né, a palavra, ruminando as ideias. Para quê? Para que eu consiga ter revelação do que Deus quer trazer para a minha vida de verdade. Por que isso? Para que haja transformação. Porque se eu pego uma palavra, se eu pego essa nossa discussão, por exemplo, essa semana nós vamos discutir aqui sobre aceitar a própria história. E se eu pego isso e eu entendo isso, eu só fico mais inteligente.
Depois vocês podem repetir essa palavra, vocês podem falar com alguém e as pessoas podem dizer que você ficou mais inteligente, você entendeu melhor alguma coisa. Isso é bom, ser inteligente é bom, mas isso não muda a vida. Então a verdadeira mudança, ela vem, não é de entender a nossa palavra aqui, a verdadeira mudança vem quando nós conseguimos receber essa revelação. Então, quando o Espírito Santo de Deus revela uma palavra que pode ser trazida por mim, pode ser trazida por você, por um pastor, por um padre, por um amigo, por um mendigo na rua, por qualquer pessoa. Você achou um papelzinho, você leu. Se você teve revelação da palavra, se Deus te deu isso, e isso é espiritual, você vai provocar a partir disso, você provoca uma mudança de vida. Mas se nós só entendermos a palavra, ou a passagem, ou qualquer coisa que alguém fale, se nós só entendermos isso, nós só conseguimos ficar um pouco mais inteligentes, mas isso não muda a vida. Então vamos falar, essa semana vai ser uma semana muito poderosa para nós, e eu sugiro que vocês orem nesse sentido. Fala, Deus, ou usa André, ou usa outra pessoa, ou usa uma situação, mas me dá revelação. Eu estou presa na minha própria história, porque se você tiver essa revelação, Deus vai te mostrar o como fazer para não ficar mais preso na própria história. É isso que nós vamos trabalhar poderosamente essa semana, né? Olha só, nós estamos vivendo tempo de pandemia, e o tempo de pandemia traz para nós, acho que você vai concordar, traz para todos nós grande sensibilidade. Nós ficamos mais sensíveis, até mais sofridos, mais incertos, mais inseguros. A gente tem uma série de emoções dentro de nós nesse tempo de pandemia, porque a incerteza é muito grande, os desafios são muito grandes, então o nosso lado humano, ele é desestabilizado. E quando nós somos desestabilizados no nosso lado humano, que é onde a gente costuma confiar mais, né? E então surge aí uma oportunidade para mim e para você, para a gente pegar coisas poderosas. Então o tempo de pandemia traz para nós algumas informações que, se eu e você, se nós estivermos atentos a isso, nós podemos pegar nesse tempo agora, nessa pandemia, né, nesse tempo de fragilidade do ser humano, nós podemos pegar coisas preciosas que talvez em outros momentos nós não conseguiríamos pegar. Então, na verdade, o tempo de pandemia, apesar de tudo que nós estamos vivendo, é um tempo também de oportunidade. Toda crise é um tempo de oportunidade. E por que um tempo de oportunidade? Porque traz para nós algumas reflexões, traz para nós algumas experiências que nós não vamos conseguir em outra época. Então, ao invés de ficar todo mundo aí torcendo para passar logo, nós queremos que passe logo mesmo, mas só que nós temos também que aproveitar esse momento como um momento de riqueza, é momento de aprofundar as nossas raízes. Então esse tempo de pandemia, tomara que passe logo mesmo, e eu de verdade, eu sinto no meu coração que está começando a passar, porque está começando a aparecer várias situações para nos ajudar, né? E a vacina, enfim, ou várias outras questões aí, mas independente disso, que nós queremos que passe logo mesmo, eu convido você, e eu faço esse convite para mim mesmo, que a gente tenha coragem de aprofundar as raízes, as nossas raízes nesse tempo. Esse é um tempo de oportunidade. Toda crise, ela é precedida e depois também ela é substituída por um tempo de crescimento. Então toda vez que tem uma crise, vai lá embaixo. Depois da crise vem a expansão. Depois da expansão vai vir nova crise. E quando tiver na próxima crise, vamos lembrar, vai vir outro período de expansão. Então toda crise, ela vem depois de uma expansão, e a expansão vai vir também depois da crise. Nós não temos uma vida linear, retinha, e nem uma vida subindo sempre, e nem uma vida caindo sempre. Então nós temos momentos na vida nossa, aí nós estamos vendo agora um momento coletivo, mas na verdade na vida pessoal também é assim. Então nós não temos uma vida linear, não. Nós temos uma crise e a gente cai, nós vamos no vale. Logo depois do vale vai vir um pico, e aí a gente sobe e a gente aumenta alguma coisa na nossa vida, depois vai cair de novo. Então a nossa vida, ela é cheia de picos e vales, e não tem como mudar isso. O que nós podemos fazer então? Quando nós estamos nos vales da vida, o que nós podemos fazer é perguntar para nós e também perguntar para Deus, né? O que eu posso aprender melhor nesse momento? Ou pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Na verdade,
Todas as pessoas que vêm trazer problemas para a nossa vida, elas vêm, na verdade, como professores para nos levar para outro nível de vida, é para outra fase. Só que às vezes a gente fica com tanta raiva do professor que a gente não quer aprender. Vocês passaram por isso no ensino médio, no ensino fundamental? Aquele negócio de falar muito mal do professor, a gente fica com muito raiva do professor ruim. Então, às vezes, uma pessoa difícil na nossa vida, uma situação difícil, como agora a pandemia, são professores que são colocados na nossa vida para nos ajudar a ensinar alguma coisa que nós não aprendemos ainda, para mudar de fase na vida. E nós ficamos brigando com esse professor. E aí o que acontece? Eu já passei por isso em escola, acho que você também. A gente fica tão bravo com o professor que a gente movimenta ali, né, no ensino médio, lá atrás, né, coisa de antigamente. E a gente fica tão bravo com o professor que a gente se movimenta e tira o professor. Precisa tirar algum professor da sala de aula, tipo assim, expulsou o professor da escola, né? Acho que todo mundo já passou por isso, mesmo que você não se envolveu, mas você estava na sala, né? Eu no ensino médio tive uma experiência que nós tiramos, nós não, eu era novata, né? Eu só participei do movimento sem saber direito, mas tiramos o diretor da escola. Né? Então os mais velhos encabeçaram isso e a gente entrou meio que de gaiato, tirou o diretor. Então a gente pode tirar um diretor, a gente pode tirar um professor, a gente pode tirar um marido, a gente pode tirar um amigo, a gente pode tirar um sócio, a gente pode tirar qualquer pessoa da nossa vida. Mas o que vai acontecer é o seguinte: essa pessoa ela veio nos ensinar alguma coisa, e se nós não aprendemos com essa, não se preocupe, vai vir outro parecido. E às vezes você fala assim, nossa, tô repetindo as histórias, né? Mas de novo uma pessoa desse tipo, sofri tanto com fulano lá atrás, agora de novo uma outra pessoa, é porque nós precisamos aprender uma lição que nós não aprendemos ainda. Então, vamos aprender, né? Vamos aprender que aí não precisa vir outros professores. Então a pandemia é um grande professor e veio para nós, veio trazer para nós algumas informações para nós mudarmos de fase. E você muda de fase individualmente na sua própria vida e você também muda coletivamente. Uma família muda de fase, uma nação muda de fase. Mas o mais importante é que está na nossa mão aqui. Eu posso mudar de fase. Você pode mudar de fase. Eu posso chegar no final dessa pandemia uma pessoa muito melhor. Você também pode. Ou não. Nós podemos também terminar isso pior do que nós começamos. Né, mais frágeis, mais sofridos do que nós começamos. Então aí é uma decisão minha e sua. Como é que nós vamos terminar esse tempo de pandemia? Nós estamos vivendo uma grande crise. É uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise pessoal, é muita coisa misturada nesse tempo, né? E aí a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: como eu vou sair dessa crise? Eu vou aprender nessa oportunidade ou não? O contrário disso, o contrário disso tudo que nós estamos falando é o vitimismo. Então muitas vezes a gente se coloca numa situação de vitimismo e a crise em nada nos ajuda. Por exemplo, quando a pessoa passa por um divórcio, ao invés de parar para pensar, puxa vida, eu fracassei aqui, eu errei nisso, então vamos entender quem é essa pessoa que se divorciou. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, né? Não tenta entender, não busca o autoconhecimento, mas se coloca imediatamente no vitimismo. E diz, mas fulano, né, o marido, ou então fulana, né, a esposa, né, ou a ex-mulher, né, mas ela era uma pessoa assim, era uma pessoa assada, e começa a colocar toda a culpa no outro, e eu não pego essa oportunidade para virar uma pessoa melhor, né? Se eu tenho um filho que me dá problema, um filho que me dá preocupação, um filho que não está obediente, um filho que não estuda direito, um filho que não está, enfim, pode estar envolvido com drogas, né? Tantas pessoas nessa situação. Se eu tenho um filho muito problemático, ao invés de parar para pensar o que eu poderia ter feito diferente, quem é essa pessoa melhor que eu poderia ter feito, não é culpa não, gente. É avaliação para ser uma pessoa melhor e passar de fase. Eu fico jogando a culpa no outro. Se a minha empresa quebra, a mesma coisa, eu ponho a culpa no governo, eu ponho a culpa nos impostos. Enfim, tudo o que acontece de difícil na nossa vida, todo vale que a gente experimenta, vem como um professor. Mas ao invés de eu aceitar as lições, eu não preciso aceitar o professor, mas eu preciso aceitar as lições e evoluir nas lições. Eu posso ter uma postura diferente, a postura de vítima. E quando eu me posiciono com vítima, pode ser confortável naquele momento.
Porque quando eu me faço de vítima, logo as pessoas que estão próximas de mim veem, coitadinha, tá sofrendo, nossa, né, tem cuidado, o fulano tá numa fase muito difícil. Então as pessoas olham para mim com dó, com pena, e podem me dar mais um abraço, podem me dar mais um apoio, mas em nada essa situação, esse vale que eu acabei de passar, essas dores que eu tô passando, eu acabei de passar, em nada me ajudam a ir pro próximo nível. E aí vai vir outro professor com essas mesmas características para me levar para um nível diferente, né? Então tudo que nós vivemos na vida são oportunidades. Por isso que Paulo, né, na passagem que a gente leu em Filipenses, fala, né, eu sei viver na pobreza e na fartura, eu sei viver preso, eu sei viver solto, eu sei viver de todo jeito, porque ele aprendeu a viver isso e aceitar as questões, e ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então nós somos convidados, essa semana vai ser uma semana de reflexões poderosas, né? Então prepare o seu coração para receber revelações. Porque não sou eu que vou revelar não, tá? É Deus que revela. Então por que revelações? Porque muitas coisas vão vir à tona para mim e para você. O convite essa semana é de aceitar a própria história e ir completando. O convite é para a gente sair da infância. Muitas vezes eu acredito que não tenha nenhuma criança aqui me ouvindo agora, né? Nós somos adultos, mas mesmo sendo adultos, muitos de nós está na infância em muitas questões. Quando Deus quis abençoar Abraão, ele deu uma palavra pesadíssima para Abraão, que está lá em Gênesis 12, né? Versículo 1. Sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, sai do teu país, sai da tua parentela, sai, que depois eu vou te abençoar. Ele não fala depois, mas eu vou te abençoar, né? Então, na verdade, a condição de receber a bênção na maturidade, para mim e para você, está na condição de sairmos da nossa casa, de sair da casa dos nossos pais, de deixar a nossa parentela e até nosso país. Isso pode ser geograficamente, de repente você pode ser convidado a fazer isso e ter que ter coragem, ou às vezes não é geograficamente, às vezes é aqui, mentalmente. Às vezes eu preciso sair da infância. Muitos adultos, eu tenho visto tanto isso, e essa semana vamos falar muito sobre isso. Tantos adultos que estão presos na infância, tantos adultos que estão presos ainda nos pais e não conseguem ser os melhores pais porque ainda estão lá atrás presos, né, na paternidade anterior, né? Então nós vamos sair essa semana, nós vamos orar nesse sentido, nós vamos buscar de Deus a revelação e nós vamos ter uns insights poderosos aqui no Thanks God Everyday dessa semana, falando sobre sair da infância, sobre aceitar a própria história, deixar a história onde ela deve estar e avançar para a próxima fase. Eu garanto para vocês que essa semana nós vamos ter uma semana poderosa, uma semana reveladora para mim e para você. Então já conversa aí com o Criador de todas as coisas, já busca Deus na intimidade, fala, Deus, traz para mim revelação, porque vai vir, e vai vir não só aqui durante a nossa palavra do Thanks God Everyday, claro que nós vamos ter aqui também, mas vai ter na sua vida, muita coisa vai voltar à tona, muita coisa vai voltar para você experimentar, e vai ser Deus agindo na sua vida para fazer você pensar no que você ainda está carregando que deveria ter deixado lá para trás. Vai ser uma semana poderosa, Thanks God Everyday, até sexta-feira nós vamos descobrir, né, tirar a cobertura de algumas mentiras, de alguns mitos, de algumas situações que está nos deixando no vitimismo, está nos deixando na infância, e isso não é legal, porque se nós somos adultos, nós temos que deixar para trás também a infância, né? Então vai ser poderoso, encaminhe para mais pessoas, vamos fazer um movimento essa semana, vamos fazer um movimento de trazer mais pessoas aqui, e vai ficar gravado no Thanks God Everyday, fica gravado no IGTV, para quem não pode ver nesse momento, mas se nós pudermos juntar mais pessoas nessa hora, vai se formar uma energia muito mais poderosa para nós recebermos de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós nessa semana. Deus abençoe sua vida, um beijo no coração e até amanhã, 7 horas da manhã, no Thanks God Everyday.